Que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus se façam em nossos corações, que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E hoje a gente traz um estudo que vai nos dizer sobre a imunização espiritual. É um estudo que aborda várias coisas. Quando a gente pensa em imunização, a gente vai pensar em dois aspectos. Então, quando que a gente fica imune a alguma doença? Tem duas formas. Uma é pegando a própria doença, vocês concordam? A gente pega a doença e a gente fica imune. Então, como que é essa imunidade? A gente ali desenvolve esses anticorpos contra essas doenças. A outra forma é a vacinação, a profilaxia. Então, existem doenças que têm vacinas e a gente pode se imunizar através das vacinas. Quando a gente traz isso para a doutrina, é aquela famosa frase que todos nós escutamos em todos os centros, não só de Uberlândia. Quando a gente vai no centro, eles vão falar para a gente o quê? Que a gente aprende pelo amor ou pela dor. A gente escuta isso direto. O que seria pela dor? É aquela opção quando nós adoecemos. Então, quando a gente tem um sofrimento, esse sofrimento é inerente ao quê? As nossas escolhas fora da lei de Deus. Quando a gente tem escolhas, vamos pegar a nossa conduta. Quando a nossa conduta não está dentro dessa lei divina, e que a gente não pode dizer que não conhece, por quê? Porque a lei está gravada na nossa consciência. Todos nós temos essa consciência divina, essa lei gravada em nós. Independente de onde nascemos, da fé que nós comungamos, seja o que for, todos nós temos gravado em nós essa lei de amor. Então, quando, pela liberdade de escolhas que temos, o livre-arbítrio, nós escolhemos pelo desamor, pelo ódio, pelo preconceito, por todas as questões que nos colocam uns contra os outros, nós estamos adoecidos no sentido do ego, da egolatria, orgulho, egoísmo, vaidade. E nessa lei que foi dita aqui, lei de causa e efeito, nós temos a liberdade das nossas escolhas, mas nós passamos pelas consequências de cada uma dessas escolhas. Aqui nós vamos nos imunizando em qual sentido? A consequência traz para nós a dor, o sofrimento. Então, quando nós passamos, por essas consequências, quais consequências das nossas escolhas, nós vamos arrepender. Uma vez que nós arrependemos dos nossos erros, dos nossos vícios, desse apego à egolatria, arrependidos nós teremos que expiar. O que consiste a expiação? Muitas vezes passarmos por aquilo que nós fizemos os nossos irmãos passarem. De outras vezes, nós resgatarmos deveres que nós deixamos de cumprir. E quando nós expiamos, nós, arrependidos, é que solicitamos essas expiações, que são provas. Então, nós, fortalecidos pelo arrependimento, nós rogamos por essas expiações. E finalmente nós reparamos. O que é a reparação? É o amor que cobre a multidão de pecados. Então, quando nós adoecemos espiritualmente falando, esse ego, muitas vezes a imunidade vem do adoecimento. Então, arrependimento, expiação, reparação, e nós então compreendemos aquilo que nós fizemos contrário a essa lei de amor. Mas existe também o que nós falamos, a imunização pelo amor, que seria semelhante à vacinação, à profilaxia. O que seria esse amor? É quando nós aprendemos pela nossa busca, buscai e achareis. O que nós estamos fazendo aqui? Claro que todos nós temos os nossos erros, nossos sofrimentos, mas nós já despertamos para o espírito imortal que somos. Buscai e achareis. O que nós vamos buscar? Buscar no Cristo Jesus
esse caminho que Ele traz a nós, esse caminho da felicidade. Então, o que seria essa felicidade? E aí nós temos aqui muitos contextos dentro da imunidade, dentro da imunização espiritual. O irmão X, no livro Boa Nova, Psicografia do Chico Xavier, ali no capítulo 21, é interessante que ele vai nos colocar quando Jesus está ali em Cesareia de Filipe, uma natureza muito linda, e ele reunido com seus 12 apóstolos, já na eminência de deixar o planeta Terra, ele vai questionar ali aos discípulos: quem os homens dizem que é Jesus? O que os homens falam do Cristo Jesus, do Messias? E ali vão ter vários contextos, várias falas. E quando todos estão ali respondendo animadamente, cada um se lembrando de alguma coisa, Jesus vai questionar de uma forma diferente. Mas vós, que comungais comigo nessa passagem, ou seja, os discípulos, os apóstolos que conviviam muito intimamente com o Cristo, que dizeis que eu sou? Olha que questionamento. Se perguntasse para nós, o que Jesus é? Quem Jesus é? Vocês já pararam para responder, para pensar na resposta? O que será que a gente responderia? E aí Simão Pedro, o que Simão Pedro vai dizer? Tu és o Salvador, o Filho do Deus vivo. Jesus sorri, olha para Pedro e vai dizer: abençoado és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Jesus vai explicar para Pedro que naquele momento ele estava em elevação, a vibração elevada, em sintonia com Deus, com o divino, com o alto. Permite o quê? Essa revelação intuitiva, não foi a carne que te revelou. E é interessante que Jesus ali, olhando Pedro, vai dizer para ele que ele estava começando a edificar a fé que Jesus traz ao mundo, que Jesus traz a esse planeta, esse orbe, que ele mesmo é o dirigente. Edificar essa fé viva dentro de nós. Passado mais um tempo, Jesus vai dizendo para que eles não se confundissem, porque logo ele passaria, apesar das vitórias aparentes. Jesus já era conhecido, as pessoas, as multidões o buscavam, principalmente através ali, de necessidade das curas, mas ele fala para os apóstolos que eles não se preocupassem, porque logo ele passaria por momentos difíceis, que ele seria muito humilhado, que ele teria ali uma coroa de espinhos, que quando ele estivesse com sede, eles dariam vinagre, ele vai ser colocado como um ladrão, ele vai percorrer ali o caminho que o levará à pena de morte, e ele vai descrevendo as dificuldades. E de repente o mesmo Simão Pedro, o que ele vai dizer? Mas Jesus, vós que sois todo poder, toda bondade, então é isso que os bons merecem, o sofrimento? Onde está a justiça divina? Onde está esse Deus de amor, esse Pai que nos apresentastes? Será que a gente pensa assim em alguns momentos? Às vezes a gente disfarça, mas a gente lamenta. A gente pergunta: onde que está Deus diante de tantas atrocidades? E aí Jesus vai falar: cala-te, Pedro, não sabes o que dizes? Por acaso queres me tentar, assim como os espíritos das trevas? Pedro fica triste: que é isso, Senhor? Eu só estou declarando para você o meu amor. E ele vai dizer das lamentações. Então, há pouco tempo, Pedro eleva o pensamento e se faz ali instrumento do alto, traz uma revelação divina, passa um pouco, cai a sua vibração, porque ele se revolta. Como que Jesus passaria pelo sofrimento? Quando cai ali a sua, vamos dizer, a sua vibração, então ele é instrumento agora do quê?
A gente fala das trevas, né? A gente gosta de falar dos obsessores. Então a imunização espiritual é aquilo que vai nos proteger das influências negativas. E quando a gente fala em influência negativa, a gente pensa nos obsessores. Vocês concordam? E é interessante como que esses espíritos podem nos auxiliar nos nossos erros, nos nossos pensamentos negativos, nas nossas paixões mundanas, nos nossos vícios. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se os espíritos têm o poder de nos influenciar, se os espíritos eles podem nos influenciar. E a resposta, qual que é a resposta? Que sim, que de muito simples e de comum, são eles que nos dirigem. E a gente fica no medo danado, né? Ai, meu Deus, agora os espíritos vão nos dirigir. Será que eles têm esse poder de fazer com que a gente tome ações, atitudes, pensamentos que a gente não queira? Ali na questão 467, eles vão dizer que os espíritos do mal, os espíritos que ainda se comprazem no mal, só se ligam a nós pela nossa conduta. O que é a nossa conduta? Os nossos desejos, emoções, sentimentos, ações, palavras, tudo isso é a nossa conduta. Então, Allan Kardec, na 466, ele também vai questionar por que Deus permite, então, que esses espíritos nos influenciem com essa facilidade. E aqui a gente começa a ter o conhecimento de como nós podemos nos proteger da investida do mal. Porque aqui os espíritos deixam bem claro que os espíritos só vão se apropriar de nós, das nossas condutas, se nós permitirmos. Então, quando tem o obsessor, quando eu tenho algum erro, eu não posso vir aqui e falar assim, olha, aquele dia eu te xinguei daquele tanto, mas eu estava obsidiado. Tudo bem, eu estava obsidiada, mas eu tinha livre-arbítrio, não tinha? Então, quando a gente permite, é porque a gente está em sintonia. E quando a gente aprende, a gente para de falar que a gente está obsidiado, de pôr a culpa em quem? No obsessor. A gente não precisa ter medo dele. A gente precisa ter medo dos nossos sentimentos, da nossa raiva, da nossa ira, do nosso ódio, da nossa inveja, do nosso ciúme, porque é isso que nos liga aos espíritos que vibram na mesma frequência. Aí então é difícil, porque a gente nem sempre está igual o Pedro, estava num sentimento elevado, ali a pouco está revoltado. A gente é assim também? A gente é assim também. Mais sabedores disso, vocês concordam que a gente começa a vigiar mais? A gente começa a buscar o conhece-te a ti mesmo para trabalhar a nossa evolução. Então aqui Kardec, o que ele está trazendo? Ele vai dar um exemplo interessante. De repente, a gente tem vontade, até um exemplo bem cruel, vamos dizer assim, a gente está com vontade de cometer um assassinato. A ideia nasceu em mim. Quando eu estou com a ideia de cometer esse crime, eu estou irradiando a minha vontade, o meu pensamento. Esse pensamento tem uma faixa de vibração, né? Hoje a gente fala em frequências. Então ele tem uma certa frequência, e é uma frequência o quê? Se a gente for cometer assassinato, é uma frequência bem baixa. Os espíritos que estão nessa frequência, muitos vão vir aqui e vão dizer o quê? Isso mesmo, faz isso mesmo, porque ele xingou, ele cometeu isso e aquilo que a gente está escutando. Só que a gente também tem a influência dos bons espíritos, que também vão estar nos intuindo a desistirmos dessas ações. Na questão 491, qual que é a missão dos anjos da guarda, dos espíritos protetores? É a missão de um pai junto ao filho. Então ele vem para nos auxiliar, eles não nos obsediam. Mas a gente também tem essa influência do bem
influência de espíritos elevados. Então, quando eu tenho essa ideia, eu posso ter o quê? Uma nuvem de espíritos obsessores que concordam, que vão me dar força, mas eu tenho também espíritos bondosos que me influenciam a não realizar. Então, aquilo que eu escolho, a responsabilidade é de quem? É minha. Não adianta eu falar que eu estava obsidiada porque eu estava vibrando numa frequência de desamor. Ultimamente a gente tem recebido muitas mensagens e a própria ciência vem falando que de frequência, a frequência do amor, a frequência do ódio, a frequência da preguiça, e vem dizer para nós que a frequência da Terra ela está acontecendo o quê? Não é o eixo não, a frequência da Terra ela está o quê? Se elevando. Nós estamos saindo da terceira dimensão para entrarmos na quinta dimensão. Isso é coisa da ciência. Trazendo para nós estamos num processo de transição planetária. O que é essa transição planetária? A Terra já passou por um processo assim. Era um mundo primitivo que recebia as primeiras encarnações dos espíritos, ainda muito animalizados no sentido de seguir esse instinto mais animalizado, procriação, alimentação, defesa. Tivemos ali o conhecimento. Qual conhecimento? O nosso conhecimento. Penso, logo existo. E aí nós passamos então para a era da razão e acompanhando a história da humanidade terrestre, então a gente teve uma transição planetária em que a Terra se elevou a mundo de expiações e provas, que é o nosso mundo, aqui, agora. Não é que existe uma data, era assim e agora é assim. Tudo vai o quê? Se misturando, se modificando, são as gerações que vêm, que vão. Então existe essa linha de progresso. E agora a Terra está nessa eminência. Quando que vai ser? Não existe data. Ali no livro dos médiuns, Kardec fala que os espíritos superiores não nos dão datas definidas, dão que é um período, uma janela. Então o que está acontecendo com a Terra? Elevando essa frequência, aqueles espíritos que ainda são arraigados nesse ego, quando nós ainda somos muito orgulhosos, quando nós nos achamos melhores que os nossos irmãos, pelos crimes deles, pelas condutas deles, nós estamos nos apegando a esse ego. Quando nós odiamos, quando nós marginalizamos, então nós estamos vibrando numa frequência que não nos capacita a irmos aos mundos de regeneração. Não é mundo regenerado, não muda tanto assim. Mas os mundos de regeneração, ali já não existe mais processos obsessivos. Olha que interessante. Porque ali a nossa frequência de vibração já é uma frequência em que nós buscamos amar uns aos outros. Nós já estamos deixando essa inferioridade do ego, da egolatria. Santo Agostinho fala no 3º capítulo do Evangelho, de uma forma tão bonita, o amor já está escrito na fronte da criatura. Já é uma sociedade totalmente voltada para a solidariedade, para a fraternidade. Nesses mundos a gente não vai ter as guerras. É tão triste a gente ver crianças morrendo de fome e muita gente levantando a bandeira de um país ou de outro. Somos todos irmãos. Não se encontra ali o amor divino, nem um nem outro. Não é a questão em si, é o que nós fazemos. Mas nós também matamos os nossos irmãos, às vezes com as nossas palavras ferinas. Alguém vem nos contar, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Se eu fosse você, não fazia não, vai dar tudo errado. O que a gente está fazendo com o sonho do outro? E por que a gente pode falar que vai dar errado? A gente que é pai, a gente educa, mãe educa. A gente pode falar de uma forma assim, olha, não tem como saber. Eu vou te direcionar, mas na realidade a gente tem que ser muito honesto, muito sincero. Agora, o que você escolheu, eu estou com você. É diferente, não é? Filho fala, eu vou fazer música. Pelo amor de Deus, vai passar fome. Faz música não, uma outra coisa, né?
Então a gente também não pensa nas nossas reações, nas vibrações que nós estamos tendo. Então será que a gente está se habilitando, não é para a terra regenerada? Muitos poderão sair daqui já e já irem para mundos de regeneração. Porque a gente não precisa esperar a sala inteira passar o que de ano. O aluno que vai passando vai também progredindo. Então nesses mundos de regeneração a gente não tem esses processos obsessivos. Então lá a gente não vai preocupar com essa imunização espiritual, por quê? Porque a nossa vibração já é mais elevada, não é tão elevada, mas nós já não desejamos o mal de quem quer que seja. Nós já não nos colocamos num patamar de vaidade. Olha que interessante. Então quando a gente vai ali na 469, é bom os irmãos lerem lá, porque ali é um verdadeiro tratado de imunização, de desobsessão. Como que a gente faz a desobsessão? O passe é bom? É uma fluidoterapia. Por que ele é bom? Porque naquele momento nós recebemos a frequência do amor. E muitas vezes nós nos transformamos naquele instante. Nós saímos com pensamentos mais elevados. Mas se eu tomo o passe aqui, chego lá na rua, eu xingo o primeiro que eu vejo, por isso que é perigoso dirigir, né? Depois do centro. Vai no trânsito, o trânsito é uma loucura. Alguém buzina, a gente já xinga a pessoa. O que a gente fez com todo esse amor que a gente recebeu? Então, o passe é bom, ajuda. Água fluidificada. É bom que a gente leva para a semana, né? Então já são energias, vamos dizer assim, desse amor. Mas a verdadeira, vamos dizer assim, cura, essa imunização espiritual é o que Jesus nos diz. Quando ele curava, o que ele falava na maioria das vezes? Vai, não tornes a pecar. Porque o que é esse pecar? A conduta no desamor, conduta nas competições, nesse egoísmo, muitas vezes na indiferença. Então, se a gente volta às nossas condutas, a gente volta ao adoecimento, ou às vezes ele nem vai embora. Muitas vezes ele falava, a sua fé te curou. Quando ele falava, a sua fé te curou, o que ele está dizendo? Aquela pessoa já deseja ardentemente. É o que os espíritos vão dizer. Como que acontece a desobsessão? Como que nós podemos nos precaver da investida do mal? E aí eles vão dizer, trabalhando no bem, fazendo o bem o máximo que nós conseguimos e tendo fé em Deus. Em outras palavras, vigiai e orar. Será que a gente crê na oração como uma medicação poderosa? Ou a gente faz a oração no sentido, muitas vezes, de a gente ora, né? Quem aqui não ora todo dia um Pai Nosso? Às vezes mais de uma vez, né? Às vezes a gente está num momento difícil, são os momentos que a gente ora o Pai Nosso com mais sentimento, né? Porque às vezes quando a gente acorda, quando a gente dorme, a gente ora de uma forma muito o quê? Muito mecânica. E aí nós nos lembramos de uma história do doutor Iago. Ele, há muito tempo atrás, era um oncologista muito famoso. Ele tinha trabalhos, pesquisas que os outros médicos não tinham. Então ele era um médico muito conhecido, muito famoso. E o trabalho dele despertava muito assim, interesse na classe médica. Então, numa determinada data, ele foi convidado a dar um seminário só para médicos. Não podia nem aluno de medicina, eram médicos já formados na área da oncologia. E ele prepara o seminário, ele era muito sério, tinha um respeito muito grande pela medicina. E quando ele pega o voo para ir, de repente dá uma pane no avião. Ultimamente está muito, né, tá na moda esses panes de avião, né? E aí o avião tem que pousa num aeroporto ali desconhecido. Ele olhando o relógio, ele fala, não, mas dá tempo, eu vou alugar um carro e vou chegar no seminário, porque lá todo mundo estava esperando por ele. Ele aluga um carro, naquela época não tinha GPS, né, Waze, nada disso. Ele pega ali um mapa e vai seguir. De repente vem uma tempestade. Ele não enxerga mais nada e ele se perde no caminho.
Ele olhava o mapa, mas não tinha nem como ver estrada, ver nada, porque estava uma tempestade terrível. E aí ele chega numa casinha, né? Na mente dele era uma casa no meio do nada, abandonada, mas ele toca ali, uma casa muito humilde, ele bate na porta. E uma senhora, uma jovem senhora, abre a porta, vê ele todo molhado, já fala: ô meu irmão, entra, vou fazer um chá para você. Ela faz um chá, coloca ele sentadinho, era só 2 cômodos ali, tudo muito pequenininho. Ela põe ele ali perto da lareira, com um chá, fala: agora se você me dá licença que eu vou terminar a minha oração. Quando a gente está orando, se chega uma visita, a gente pede licença para continuar a oração? A gente deixa a oração para quando? Para depois. Isso se a gente lembrar que a gente começou, né? É só para a gente ir fazendo as nossas reflexões. E ela então tem um berço lá com o neném dela, 2 aninhos, ela ajoelha ali ao lado do berço, faz a oração. E ele era meio cético. Ele olhando aquela, né, situação, fala: nossa, mas ela me deixa aqui para ir lá ajoelhar e rezar. Ele não pensava muito em Deus. E ele pergunta para ela: mas o que você está pedindo para Deus? Você acha que Deus vai te atender? Porque aqui ele é tão isolado. E fala, e começa a falar para ela algumas coisas. Ela fala: não, sabe o que é? Porque o meu filho, ele tem um câncer muito raro. E no mundo inteiro, só um tal de doutoriado que poderia atendê-lo. Mas eu não tenho condição financeira para levar ele. Naquele momento, o que ele faz? Ele chora. Passa um filme na cabeça dele. O avião que entrou em pânico, o carro que ele alugou, ele se perdeu. Ali ele já tem certeza que ele não se perdeu. E ele estava na porta daquela mãe que estava orando. Então, na hora que ele pegou o voo, ela nem estava o quê? Em oração. E ali é claro que ele vai levar a mãe e o bebê para o tratamento no centro médico. Mas são histórias como essas que vão nos mostrar o poder da oração. Vocês concordam? Que a gente vai começar a entender o que é, né, o vigiar, e a gente vai falar já, mas a oração, essa fé em Deus. Em 1942 foram descobertos vários evangelhos, que são chamados de evangelhos apócrifos, que não são os usados. Tem gente que fala, né, falsos, mas é uma palavra muito forte. Nesses 12 evangelhos encontrados, né, por arqueólogos, tem uma parte do evangelho de João também muito bonita. Mas o que esses 12 evangelhos trazem em comum? Tem algo ali que todos falam. 2 coisas: que Deus é uma luz interior. Deus é uma luz interior. Então Deus está em nós. É o divino que está em nós. Essa consciência divina. O Evangelho ali, o Espírito Lázaro, no capítulo 11, na lei de amor, ele, Fênelon, o que eles vão trazer para nós? Que nós somos centelhas sagradas. Nós somos esse amor, imagem e semelhança de Deus. Então, quando fala que Deus é uma luz interior, Deus está em nós. Mas Deus está onde? Ele está em tudo. Ele é onipresente. Primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Está presente em tudo, esse amor absoluto. Nós somos imagem e semelhança. Então o divino habita em nós. Nós não precisamos de templos. Nós somos o próprio templo de Deus. E como que nós acessamos esse divino? A gente pode dizer na oração. Mas o que é essa oração? Aqui é o conhecimento de quem somos nós. Quando nós nos reconhecemos criaturas, que temos esse amor e que Deus nos dá o livre-arbítrio, a lei de trabalho, de progresso, porque quando nós formos capazes de amar em plenitude, isso se chama perfeição. Seremos espíritos puros, espíritos crísticos, atingiremos o eu superior no trabalho nosso. Então, cada um de nós, enxergamos o caminho que o Cristo nos traz,
mas de uma forma individual. Cada um de nós alcançará essa perfeição por trabalho próprio. Olha que interessante, nós não somos, apesar de iguais na criação, iguais no objetivo, a nossa caminhada é única, nós somos únicos e o Pai nos ama a todos. Ele não ama os espíritos que alcançaram a perfeição, Ele ama toda a criatura. Então o que é essa oração, essa fé em Deus? Nós temos que ter fé também em nós, na nossa bondade. Quando Jesus vai resumir toda a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, não tem como nós amarmos os nossos irmãos se nós não nos amarmos. Então oração é conexão nossa com o divino que habita em nós, com o divino que habita o todo. Quando eu agrido o meu irmão, quando eu ofendo o meu irmão, na verdade eu estou sentenciando a mim mesmo. É essa lei de causa e efeito. Deus não está de olho no que a gente está fazendo só para nos punir. Deus nos ama ao ponto da sua justiça ter misericórdia, nos permitir essas reparações. Então a oração, ela não é uma oração mecânica. Jesus nos ensina a orar. Entrai para o vosso aposento. E a gente entendeu que a gente tinha que ter um oratório lá no quarto, né? A gente entrava ali e orava. Mas ele está falando o aposento do que? Da mente. Aí vem esse conhece-te a ti mesmo. Ele vai dizer que para a gente orar, primeiro a gente precisa perdoar os nossos inimigos. E a gente confunde tudo. Então não orei. Porque eu não perdoei. Não é ir lá e falar, olha, eu te perdoo. Não. O que é esse perdão? É a gente lutar para entender que o que nos impede de perdoar o próximo é o nosso orgulho. Que quando a gente trabalha esse conhecimento, a gente sabe que também é. Então a gente se liberta das mágoas, dos ressentimentos. A gente olha aquele ofensor e a gente vai entender o quê? Que ele deu o melhor que ele pôde. Mas o que ele faz não pode ditar o que eu vou ter de conduta. Porque senão a gente fica escravizado a esse ofensor. E aí são encarnações e encarnações que a gente fica assim, eu sofro tanto por causa do fulano. Não é nem o obsessor desencarnado, é os encarnados. E aí a gente se apega à dor, ao sofrimento. E a gente fala tanto que a gente queria se curar, mas não queremos. Porque se a gente quiser, o livro dos Espíritos também nos diz, basta as mais das vezes uma pequena vontade. Então a gente tem que conhecer o nosso desamor. Conhecer as nossas deficiências para quê? Para jogar fora? Não tem como. Olha que interessante. Eu descobri que eu sou vaidosa, agora eu não quero ser mais. Então o que eu tenho que fazer? Não tem como jogar fora, porque até ontem eu fui vaidosa. Então eu vou trabalhar a vaidade. É uma transformação dos vícios, dos defeitos, nas virtudes. Então vamos pensar, quando a gente fala assim, nossa, eu sou invejosa, porque eu tenho inveja da pessoa. Como que eu transformo isso? Eu sendo sincera, na verdade eu admiro a pessoa e não consigo ser igual à pessoa. E eu não preciso ser igual à pessoa. Então eu tenho que conhecer quem eu sou. É o famoso seja você. Seja feliz, seja você. Hoje a gente tem que ser igual a todo mundo. Todo mundo vai e faz uma coisa, a gente tem que fazer também. O outro fez não sei o que, a gente tem que fazer também. E a gente esquece a simplicidade de ser feliz. Uma outra historinha também, agora uma historinha, que elas ilustram. Mas nos abre os olhos, porque às vezes a gente está buscando uma felicidade tão ilusória. Apego material traz felicidade, a gente vai levar alguma coisa conosco? Tudo que é material, a gente usufrui. E quando a gente tem a capacidade, porque o dinheiro não é errado, o que nós fazemos dele é que tem consequências. Nada é errado. Por isso que Paulo fala, né? Nem tudo nos é lícito, mas tudo nos é permitido. Se eu uso bem, eu tenho a consequência do bom uso. E esse pai, um pai que trabalhou muito, começou com dificuldades, mas ele fez um verdadeiro empenho, né? Várias empresas, ele ficou multimilionário, ele tinha um filho de 6 anos,
E ele percebendo ali, né, que o filho estava crescendo, ele queria mostrar para o filho, porque ele tinha muito orgulho do que ele se tornou. Trabalhava muito, ficava pouco em casa. E ele então vai falar para o filho, olha filho, eu vou te mostrar como que nós somos diferentes. Quando você olha o mundo assim, nós não somos pessoas comuns, eles eram diferentes. Realmente é bem diferente da maioria de nós, né? E ele então se lembra de um primo, que na cabeça dele era um primo pobre, lá no interior de um sítio, mexia ali com gado, né? Na cabeça dele esse primo era pobre. E aí ele liga para o primo, depois de muitos anos, vai dizer, primo, eu queria ir com meu filho, o primo ficando ali, grita, não, vem, passa o final de semana aqui, né? Ele ficou feliz mesmo. E aí ele vai, viaja para o interior e vai ali doutrinando a criança, olha, você presta atenção na casa, você não vai ver os aparelhos que tem aqui, né? Esses iPad, iPod, joguinho, não tinha nada disso lá. Ele fala assim, eu acho que deve ter uma televisão. Ela vai falando assim, você vai reparar o quanto a vida deles é diferente. E aí quando chega no sítio, o que tem? Porteira, né? Vocês já viram tanto que o menino gosta de abrir porteira? Ele vai lá, abre a porteira, chega lá e é recebido pelo tio, pela tia, pelos primos, aí vem com a cachorrada, né? Aquela coisa, eu fiz um bolinho com café, tá igual um bolinho com café, né? E aí eles conversam, ficam conversando, daqui a pouco, né, o filho vai brincar com os primos, vai tudo pro meio do rio, se embrenha lá, toma banho. E na hora de jantar, oração, na hora de acordar, oração. E ele passa esse final de semana ali muito feliz, não tinha quarto para todo mundo, então né, quem já passou por essa infância, a gente dormia tudo na sala, né? Pôs colchão na sala, dormia todo mundo junto. Fala de assombração, né? Então é aquela coisa que quem já passou com certa idade lembra. E aí foram embora, o pai muito feliz, porque ele não tinha nada, tinha nem nada para fazer. O pai estava estressadíssimo no meio da natureza, não tinha nada para fazer, ainda bem que ele levou o celular, né? De última geração dele. E ele falou assim, filho, você viu como que a vida é diferente? E o menino, peraí que eu quero abrir a porteira e fechar a porteira, né? Empolgado. Aí foi e falou, nossa pai, eu vi. É muito diferente de nós, né? Eles são muito ricos, né? Aí o pai lá no menino, né? Tá com problema, deu defeito. Como rico? Lá não tem isso, não tem aquilo. E o pai foi falando. Ele falou, nossa pai, mas assim, lá em casa tem uma piscina grande, vai até o meio do jardim. Lá eu nadei no rio, porque eu não vi nem o começo nem o fim. O rio ganha da piscina, ganha. A gente tem um cachorrinho, que não pode nem ir lá fora para não sujar, porque fica dentro de casa, e lá é tanto cachorro, cavalo, ele conheceu os bezerros, se apaixonou pelo gado. O menino estava em êxtase, gente, né? Ele estava assim, se pudesse ele ia morar com o tio e com a tia. Mas tem uma riqueza que ele fala, que lá o tio, a tia ouviam os filhos, desfrutavam das refeições. A gente hoje desfruta da refeição em família. Às vezes está cada um para um lado. E a gente está se esforçando para ter esse momento. Pode não ser no almoço, mas pelo menos no jantar, no café da manhã. Ele sentia falta disso, porque ele vivia rodeado de babás. Os pais trabalhavam muito. Então ele mostra para aquele pai que toda aquela fortuna, tudo aquilo era uma vida o quê? Porque é uma criança. E a gente deixou a nossa criança lá atrás. E hoje a gente está vendo quem faz sucesso, quem tem não sei quantos seguidores, né? E a gente está se achando péssimo, porque a gente às vezes tem nem 100 seguidores, né? Nossa, dos 100 seguidores, 12 vão lá e curtir. E aí você vai no vizinho, o vizinho está bombando. Será que isso é a nossa essência? Essa inversão de valores. A imunidade espiritual, a gente entender quem somos nós. Estamos aqui de passagem, no aprendizado de amar, não de competir. Então a oração é a nossa conexão com o divino, com aquilo que nós somos. Mas quem somos nós? Será que nós entendemos? Será que nós não deixamos sonhos tão simples de lado para viver coisas que a gente não está nem entendendo? E aí o que está batendo na porta? Um vazio existencial. E a gente quer milagres, a gente quer vir no centro, e o centro tirar a nossa dor. Ele tira, ele imuniza sim, quando a gente chega
no Evangelho do Cristo. Quando a gente reencontra Jesus na casa espírita, ou seja, em qualquer religião ou nem religião, reencontrar esse Evangelho de amor. Então a oração, mas não é só a oração, é o vigiar. É vigiar em qual sentido? Questão 919, a linha A, Santo Agostinho nos fala, fazer a revisão do nosso dia. Mas a gente pode entender fazer a revisão no ato das nossas reações. Às vezes a gente está achando que está tão evoluído, de repente a gente tem uma reação de xingar uma pessoa. Por que a gente está xingando? Por que a gente está comentando o defeito do outro? O outro é um espelho nosso. Aí a gente fala assim, nossa, mas que a pessoa me irrita. Pensa na pessoa que irrita vocês. Se ela está irritando, é porque a gente é semelhante a ela. Isso é triste, não é? Ela não, mas não é possível. O outro é um espelho nosso. Então eu vou buscar em mim aquilo que eu estou falando que está me irritando. Porque a hora que eu encontro, eu trabalho. Essa é a vigilância. Não é vigiar a vida dos outros. A gente não evolui pelos outros. É vigiar quem? Esse olhar interior. Vigiar a nós mesmos. Nós entendermos esse chamado de Jesus para olhar para as nossas dores com coragem, não é fugir, não é fazer de conta que a gente não errou, é ter a coragem da fé, a coragem de ter Jesus como exemplo, como guia, passar o meu dia hoje e pensar, eu fiz coisas boas, mas eu fiz coisas terríveis hoje. Eu às vezes destruí o sonho de alguém, eu fui maledicente. E são escolhas que vão me trazer, sim, sofrimentos para o despertar do arrependimento. Não como punição, mas como evolução, imunização, se não é pelo amor, pela dor. E aí nós chegamos numa história que ilustra tudo o que a gente está falando aqui. Essa imunização espiritual, esse vigiar e orar. Então, quando um médico jovem ali no plantão no pronto-socorro, muito atribulado, ele estava muito cansado, já eram várias horas, ele tinha trocado com alguns colegas, ele estava extremamente exausto. E aí dá o horário do término do plantão, ele fica aliviado. Nossa, agora eu vou passar na padaria, comprar lá meu pãozinho, vou para casa, que era de manhã, vou para casa, tomo meu café, tomo um banho, vou dormir, porque ele ia ter 2 dias, né? Ali no final de semana, esse ele teria de descanso. Então ele estava feliz. E nesse momento chegou ali a ambulância com um senhor que tinha tido um mal súbito na rua, ele praticamente caiu duro e seco na rua e chegou no pronto-socorro. Quando chega, não era o horário dele, era do outro médico. E cadê o outro médico? E ele muito cansado. Às vezes tem pessoa que quando cansa fica irritada. E ele pensou, bom, a responsabilidade não é minha. O plantão não é meu, o outro é que tem que atender. Se esse senhor morrer, a culpa é de quem? Do outro médico. Então ele estava pensando nisso tudo muito rápido. Enquanto ele pensava isso, ele já estava o quê? Correndo para acudir o senhor, porque ele falou, tem que acudir. E ali ele se desvela em cuidados e faz de tudo, consegue reverter o quadro. O senhor estabiliza, é levado ali para a UTI, mas já está estabilizado. E aí ele percebe que o médico tinha atrasado, estava chegando, ele não estava bom para a conversa, porque estava cansado, e aí ele sai sem cumprimentar o colega. Quando ele sai sem cumprimentar o colega, aqui entra o vigiar. Ele percebe, ele fala, gente, mas por que eu estou tão nervoso? Primeiro, eu não queria atender, eu fiz o juramento de salvar vidas. E por mais que ele tenha salvo, ele estava com a consciência o quê? Pesada, porque ele salvou, mas ele teve um certo desgosto. E depois de não ter cumprimentado o colega. Então ele pensou, não estou em boas companhias, não estou bem, não estou equilibrado, eu não vou assim para casa. Então ele foi ali na capela do hospital, fez a sua oração, pediu perdão a Deus, agradeceu pela vida daquele senhor. Mas ali ele foi conversando com Deus, proseando com Deus. Falou, Deus, você me perdoa, né? É porque eu estou muito cansado, esse plantão foi difícil, eu fiquei irritada, eu acho que eu cedi aos pensamentos ruins, mas agora eu estou bem. Então ele ficou bem depois da oração. Então ele levanta e brinca assim com Deus. Vamos tomar um cafezinho comigo, né? Eu tinha muita intimidade com Deus. E ele
então vai embora. E ele tinha falado que ia passar onde? Na padaria para comprar ali o pãozinho. Quando ele chega, tem um homem em situação de rua, um cheiro muito forte, muito sujo, muito mal cuidado. As pessoas, ele via que ninguém parava, ninguém conversava. Ele olhou aquele senhor, se agachou, ficou, o olhar e disse para ele: o senhor precisa de alguma coisa? Ele falou: meu filho, estou com frio, queria um cafezinho, se você puder tomar um café quentinho. Ele falou: não, café só não, vamos tomar um café, o pão ele é fissurado em pão, E o senhor falando que não, que só um cafezinho estava bom. E ele: não, mas eu vou pegar um café, um pão nós vamos tomar juntos. Ele já estava de bem de novo, E aí ele compra o pão, o café, mas quando ele chega na calçada, o senhor já não estava mais lá. Ele pergunta ali para as pessoas se viram, ninguém tinha visto aquele homem. E aí ele encontra um bilhetinho ali: você tem um bom coração, não caia na irritação, não caia no ódio, nem no cansaço, cultive a sua essência. Foi muito bom tomar um café com você. Era Deus. Um café com Deus. Então que a gente, quando pense em obsessão, quando pense em sofrimento, em expiação, seja o que for, vigiar e orar. Vamos tomar café com Deus, ter essa simplicidade, ter essa familiaridade com Deus, buscar Deus em nós. Porque quando a gente busca essa intimidade com o Pai, nós passamos a nos respeitar, a nos perdoar, a nos amar. E quanto mais a gente ama Deus, a gente ama a gente ama os nossos irmãos. A gente tem a capacidade de orar por um obsessor, de compreender que ele tem muita dor, porque a gente só agride quando a gente traz as nossas dores muito afloradas. A gente não acorda feliz da vida dizendo que vai xingar as pessoas. A gente não acorda tão bem que a gente é indiferente. A gente não está em equilíbrio quando a gente só vê o mal nos nossos irmãos. Então que a gente se imunize espiritualmente, mas das nossas dificuldades, dos nossos vícios, do nosso ódio. E aí a gente vai ver que a gente passa a ser tão feliz nas coisas mais simples da vida. A gente passa a ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor esposa, seja a relação que for, porque o que vale é ter amor. Que a gente não julgue, porque a gente não sabe toda a lei, mas existe algo na lei que a gente sabe, ela é de amor. Que a gente ame muito, por si amar. E que a gente saia daqui imunizado contra todas as negatividades de pensamento, contra esse medo, contra aquilo que vão colocando na nossa mente. Não, vamos deixar o exemplo do Cristo, o Evangelho do Cristo, ser o farol que ilumina a nossa caminhada. E que Ele nos abençoe.